Carta de Tiago, capítulo 1. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19, a palavra do Senhor nos diz assim, nossa tradução é revista e atualizada, peço que você acompanhe na sua Bíblia, versículo 19. Sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Obrigado, Deus amado, obrigado, Deus querido, pela bênção de nós podemos adorar ao Senhor no início da nossa semana, começarmos já aprendendo na escola bíblica dominical e continuar, Senhor Deus, nesse tempo de comunhão, do nosso café e agora, Senhor Deus, nesse culto de adoração, nós queremos, Senhor Deus, nós queremos adorar ao Senhor com a nossa concentração, a nossa dedicação à Tua palavra, nosso desejo de aprender mais do Senhor. Obrigado pelas orações que foram feitas, obrigado pelas leituras que nós pudemos fazer, obrigado pelo momento de confissão, momento de oferta, momento de louvor que nós pudemos prestar ao Senhor. Mas agora, Senhor Deus, fale conosco. Que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração, Senhor Deus. Nós carecemos da iluminação do Teu Espírito para que a gente possa entender a Tua palavra e viver, Senhor Deus, para honrar e glorificar ao Senhor. Pai, tira todo impedimento que tem, Senhor Deus, a nossa mente, o próprio pecado que nos atrapalha, para que nós nos concentremos e aprendemos, Senhor Deus, mais do Senhor. Ajuda-nos, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Tiago, como nós temos visto, tem sido uma carta que ela vai nos levar à prática cristã. À medida que nós entendemos a prática cristã, à medida que nós entendemos o pecado, à medida que nós entendemos, nós estamos iniciando o capítulo 1 das provações, das tentações. Nós começamos, o Tiago agora vai dar passos e assim ele passa a falar da palavra de Deus aqui até o capítulo 2, versículo 26, dando uma ênfase nessa prática cristã, a própria vida cristã, de acordo com aquilo que você confessa, que você professa, daquilo que você crê. Então, Tiago vai nos falar agora da palavra de Deus, mas logo depois, se os irmãos já leram ali essa epístola, vai ver que a religiosidade, a prática religiosa só tem sentido e ela só é verdadeira quando ela é baseada na palavra de Deus. Quando você entende a verdade de Deus. Então, o cristão verdadeiro, e é essa a ênfase da carta de Tiago, né? A fé, aquilo que você professa, sem as obras, sem uma prática cristã verdadeira e de acordo com aquilo que você crê, sem essa prática conciliada à crença, essa fé é morta. Ele vai dar essa ênfase nisso. E agora, Tiago vai falar algo para nós, do qual nós temos contato, todos os cultos, todos os nossos ajuntamentos, penso eu, e desejo que você tenha contato todos os dias com a palavra de Deus. Hoje nós vamos ser confrontados com muitos princípios que nós já conhecemos. E desde já eu quero despertar a sua mente dos princípios cristãos que você já sabe. A minha pergunta e essa vai ficar ecoando, espero assim, no Senhor, durante toda a mensagem, se esse princípio que você já pensou, que você conhece, você está praticando, você está vivendo. Eu vou, em cima desse princípio conhecido por você, desejo que você responda essa pergunta para você mesmo, né? Quanto tempo faz que você conhece esse princípio do Senhor? Então, eu perguntei para você qual o princípio, quanto tempo faz que você conhece esse princípio? E a pergunta-chave, você tem praticado esse princípio?
Ele é verdade na sua vida? Ele norteia a sua vida? Porque muitas vezes nós ouvimos, é isso que Tiago vai falar. Ouvimos, e isso vai embora. Você ouviu no domingo, mas isso não tem nem ação no próprio domingo, nem na própria segunda. Por isso que nós não entendemos que a adoração ao Senhor, ela se remete somente nas 3 horas, 2 horas, 1h30 de culto que você dedica ao Senhor. Adoração é uma vida. Você se reúne com a sua igreja, com seus irmãos, porque você passou uma semana inteira adorando ao Senhor, e quando você se reúne com a igreja, você quer, junto com seus irmãos, engrandecer ao Senhor, louvar ao Senhor, exaltar ao Deus, que para você é um relacionamento que você desenvolve todos os dias. Quero também fazer essa pergunta para você, não precisa responder. Em voz alta, você vai sempre responder para você mesmo. Qual foi a última vez que você abriu a sua Bíblia na sua casa? Só uma pergunta. Uma outra pergunta, qual foi a última vez que você viu o que foi ensinado na escola dominical e você meditou na segunda, terça-feira, por exemplo? Qual foi a última vez que você realmente se deteve na palavra de Deus e não simplesmente falou assim, eu preciso fazer um devocional. Deixa eu ver, qual o versículo que eu escolho? João 11, Jesus chorou. Pronto, eu já li a palavra, Senhor. Queridos, se a gente agir dessa forma, a gente está sendo completamente insensato diante de um Deus que é todo poderoso. Você está sendo negligente. Está aquela expressão popular que está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, ou seja, não está fazendo sentido nenhum, é o que o Tiago vai confrontar-nos hoje, aqui. Na semana passada nós vimos que, pela construção do texto ali no original, provavelmente aquelas pessoas estavam acusando a Deus de tentá-los. E aí, é isso que o Tiago diz no versículo 3. Ninguém ao ser tentado vai dizer, eu sou tentado por Deus, porque Deus ninguém tenta. Não faz parte do ser de Deus. Deus não tenta ninguém. É claro quanto isso. Se você está sendo tentado, você precisa pensar numa coisa. Há algo no seu coração que causa as tentações, que desperta as tentações que você tem. É a própria cobiça, é o pecado que habita no teu coração, que o tenta fazer coisas erradas. Deus não faz isso. Deus não faz isso. E você precisa entender que o engano das tentações vai fazer com que você acuse a Deus de coisas das quais são infundadas. Deus não tenta ninguém. Você vai ter uma cegueira espiritual, porque você não vai conceber, né, usando a linguagem aqui de Tiago, você não vai compreender que o pecado ele vai tendo o seu processo e o seu progresso também. Né? Porque ele vai mostrando lá, se alguém é tentado é pela sua própria cobiça. Essa vai atraindo, essa vai seduzindo. Olha só o processo. Lembra lá da isca? A isca da qual, usando uma linguagem como a pescaria, né? O peixe está lá, ele olha a isca já tem o desejo no coração dele, usando essa analogia, de abocanhar a isca vai seduzindo, ele abocanha a isca. Então, essa ideia de ser seduzido e depois haver concebido, essa ideia de ser retirado, ser pego o quê? Pela própria cobiça. Então, esse processo de atração, de sedução, acontece no seu e no meu coração. Então, não venha culpar a Deus, falando, Deus que está me tentando. Não, você precisa cuidar dessa cobiça do seu coração e entender esse processo, não ter essa cegueira espiritual. E a gente passa a incompreender o pecado. Então, Tiago muda da analogia da pescaria para a analogia da própria concepção, da gravidez ali, que ele diz que depois de concebido, ele dá a luz. Dá a luz ao quê? Ao próprio pecado. E uma vez consumado esse pecado, a morte espiritual, ou seja, longe do Senhor. Então, esse processo do pecado é preciso que eu e você estejamos atentos. E ele diz, não vos enganeis, meus amados irmãos, não vos enganeis. Deus não é o Deus que tenta, mas é o Deus que concede bênçãos. Ele é o Deus de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. Vem lá do alto. Vem de Deus e do Pai das luzes, em quem criou todas as coisas. E entendam, crentes que estão recebendo a notícia de Tiago, entendam, crentes do Dom Pedro, entendam isso. Em Deus não há variação de mudança. As coisas podem variar, podem oscilar,
O próprio sistema oscila com as estações, usando a linguagem de Pai das luzes, aquele que criou todas as coisas. Deus não. Em Deus não há nenhuma variação de mudança. Então, a tentação do pecado faz com que a gente seja enganado, até mesmo não entendendo os propósitos de Deus, do qual ele diz, pois segundo o seu querer, ele nos gerou. E aí, Tiago começa a falar sobre essa palavra. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias, os primeiros frutos das suas criaturas. Então, a restauração de todas as coisas acontecerá. Como ela já está começando com os próprios salvos, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, aqueles que foram gerados, não no pecado, gerados não naquela atração e sedução da cobiça, gerados pela palavra, gerados pelo evangelho, gerados pela verdade. Verdade é essa da qual Tiago passa a falar com os irmãos. Mas ele faz ali uma chamada, como é de costume de Tiago, né, no versículo 19, falando, saber essas coisas, meus amados irmãos. Ou seja, entendam isso, amados irmãos. Portanto, que pode também ser traduzido dessa forma, olha, todo homem, e aqui homem, humanidade, homem e mulher, todo homem, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. É comum para nós não obedecermos esse princípio. Né? É comum para nós fazermos o contrário. Irar, falar e ouvir. Ou até nem ouvir. Ou falar e irar e depois se der ouvir. Interessante, no nosso tempo, vocês já perceberam quando as pessoas não estão ouvindo mais ninguém? Viu como todo mundo quer comentar alguma coisa? E eu fiz o dedinho ali, porque todo mundo quer dar uma opinião. Ninguém quer mais ouvir. A pessoa chega lá, falando não sei o que, tal, não sei o que. Eu também acho isso. Eu também acho isso. Também acho aquilo. Ninguém parou para ouvir o que está sendo discutido. Ninguém refletiu. Todo mundo está querendo falar. Falar. E falar. E todo mundo está querendo ser superior que o outro. É interessante isso. Eu estou doente. Eu estou com dor de cabeça. Eu estou com tumor. Cada um quer falar, cada um quer fazer, cada um quer colocar a sua opinião, quando na verdade, queridos, questão de sabedoria, você aprender a ouvir. Inclusive a palavra de Deus. Aliás, principalmente a palavra de Deus. Ouça mais do que fala. Tiago não está proibindo você de falar. Porque tem pessoas também que não falam. Né? Mas está guardando no coração. É a mesma coisa que está falando. Mas não está esboçando. Aqui Tiago está falando do extremo mesmo, né? Quando você, além de falar, você se ira. Essa linguagem aqui parece que Tiago está trazendo algo que podia estar acontecendo na igreja, uma espécie de debate. Mas Tiago fala, peraí, gente, a gente tem que ser tardio em ficar irado. Irmão, já viu aquela expressão, não pisa no meu calo? Já viu isso aí? Pastor, eu digo direto essa daí. Não fala não. Não fala não. Cuidado, pensa no que você está falando. Falou de mim. É bom quando falam da gente, falam mal da gente. É bom? Claro que não. Claro que não. Eu sempre fico pensando, quando Davi estava atravessando, né, vinha o Simei tacando pedra nele. Aí saiu o soldado de Davi e falou assim, e aí, o que a gente faz com esse cão morto aí? A gente acaba com ele e fala, não. Se ele está atacando pedra, Deus está permitindo. Entende, queridos? Você quer fazer justiça com as próprias mãos? Quando a palavra de Deus, e vendo nesse viés que nós estamos caminhando, né, da verdade, quando diz não paguei mal com mal, você vive isso, queridos? Alguém fez um mal para você, você quer revidar? Não, pastor, porque é o seguinte, sabe o que é, pastor? Deus é justo, então se Deus é justo, eu também preciso fazer isso. Você quer isso? A sua justiça não produz a justiça de Deus. Não produz. Está indo na ira, e ira é pecado? Está produzindo justiça de Deus? Não. Já viu aquela coisa assim, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para dar o troco?
Sabe o que eu faço? Meu silêncio. Falo nada. Ó, crentão, hein? Não falo nada, tô quieto. Vão ter o sabor do meu silêncio. Olha, almas. É o certo isso, queridos? Ou o extremo. Não, falou, vai ouvir. Falou, não tem esse negócio. Agora falou, eu revido. Muito bem. Não pagueis mal por mal, que Romanos diz, esquece. Pastor, mas não é, pastor, eu fui criado assim, é a minha natureza. Pois é, sua natureza é pecaminosa. Você é descendente de Adão, eu sou descendente de Adão. Natural pra gente é pagar mal com mal. Isso é natural, todos nós. Natural para nós é ficarmos irados. Mesmo que você seja aquele extremo de falar, esbravejar e demonstrar sua ira, ou você é aquele irado silencioso. Os dois estão errados, queridos. Os dois estão errados. O nosso padrão é outro. E quem é o nosso padrão? Nosso padrão é Cristo. Por isso que é elevado. Por isso que é elevado. Porque você começa a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, o Evangelho, e você vai vendo Jesus. Eu fico imaginando, sabe alguns momentos que eu fico imaginando a vida de Jesus, queridos? Quando Jesus estava pregando a palavra, aplicando a verdade, aí chegando um saduceu. Jesus, olha, Jesus aqui. Então, Jesus, seguinte, uma mulher casada, morreu o marido dela, casou-se de novo, morreu outro marido dela, casou-se outra vez. Isso foi 7 vezes. Quando ela chegar no céu, de quem que ela é a esposa? Eu fico imaginando esses encontros, queridos. Eu fico imaginando esses encontros. Eu fico imaginando chegar em Jesus e falar, Jesus, qual que é o maior dos mandamentos? Ué, para um judeu, para um estudioso da palavra, não sabe qual é o maior dos mandamentos? Qual era a intenção deles? Adorar a Jesus? Não, Jesus falava, sua boca vocês me louvam com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Eu fico imaginando esses encontros, mas o Senhor Jesus ainda falava com eles. O Senhor Jesus ainda pregava a eles. O Senhor Jesus ainda demonstrava do seu amor e bondade ao ensinar os princípios. Ao saduceu, que não acreditava na ressurreição, o Senhor Jesus falou assim, lá no céu não se casam nem se dão em casamento. Quietos. O maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo. Lembra quando aquele jovem rico chega perto do Senhor Jesus? Eu cumpro todos os mandamentos. Eu cumpro todos, Senhor Jesus. Então vende tudo que você tem. Porque, na verdade, o problema não estava no dinheiro, mas o problema estava no coração daquele jovem. Vende tudo que você tem e me segue. Não, aí também não. Aí mexeu com aquilo que é mais importante para mim. E ele foi embora. Então, queridos, a questão é, precisamos compreender que é natural para nós irmos contra a palavra de Deus. Irmos contra os princípios de Deus. Se você aprendeu o princípio, e foi essa a pergunta do início, como você tem vivido a ele? Porque naturalmente, se você continuar desobedecendo, é naturalmente o que acontece com você. É natural. É o que faz a sua carnalidade. É o que faz o seu chamado velho homem, que a Bíblia diz. E velho homem, claro, homem e mulher. A ideia do natureza pecaminosa. Mas Tiago fala, olha, primeiro, ouçam, sejam rápidos, essa é a ideia do pronto, rápidos em ouvir. Faça o exercício, queridos. A Bíblia diz em Provérbios que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Olha só. Ouça mais. Às vezes está falando bastante. Sabe assim, seja lento e vagaroso ao falar. Sabe o que o Tiago está querendo dizer? Não é para a gente deixar de falar, mas falar com sabedoria. Pensa no que você vai falar. Não vai falando outra expressão popular, falando pelos cotovelos, não. Pensa. Por que você vai falar isso? Tem a necessidade de você comentar?
É interessante quando Paulo diz em Efésios capítulo 4, né? É que você tem que falar conforme a necessidade e a ideia é transmitir graça. Então tem vários crivos na nossa fala. Então seja lento, pensa para falar. Pensa por que você está falando isso. Reflita sobre isso. E com relação à ira, lento em se irar. Eu sei que existe a ira justa, a ira quando as pessoas vão contra a palavra de Deus, a vontade de Deus, a ira justa existe, mas é uma linha tão tênue, tão fina, que nós precisamos tomar cuidado. Porque muitas vezes nós utilizamos dessa ideia, entre aspas, de ira justa, para exercer a nossa ira humana, e isso não produz a justiça de Deus. Não é por essa força, queridos. Não é isso que glorifica o Senhor. Seja tardio para se irar. Porque essa ira não resulta na justiça de Deus. Então, para que nós possamos viver, e essa é a ideia mesmo, queridos, da gente pensar hoje, vivendo a palavra, andando, não somente conhecendo a palavra, mas nós sermos aqueles cristãos, aqueles que conhecem a verdade e vivem essa verdade. Eles praticam, ela é efetiva, não é somente o conhecimento intelectual, não é somente dar ouvidos, é além de dar ouvidos, é praticar. Isso que resulta num crente, segundo a carta de Tiago vai nos explicar. Então, pensando nisso, vivendo a palavra verdadeiramente, você precisa aprender a ouvir. Começa daí. E, utilizando, queridos, desse contexto da porção do versículo 19 ao 25, ouça o que a Bíblia diz, queridos. Primeiro passo. Ouça o que a Bíblia diz. Com relação às pessoas e aos outros, lento, muito lento para falar, muito lento para se irar, mas rapidinho ouvir. Preste atenção. Inclusive, preste atenção no que você está falando. Eu já tive vários casos assim, sabe, queridos? Em que aconselhamento, conversa, às vezes a pessoa está falando para mim, é muito interessante isso, eu acho uma bênção isso do Senhor, e entendo que é dom de Deus. Eu não posso ser um julgador do que eu acho, mas eu tenho que entender, como pastor, o que a ovelha, a pessoa está dizendo. Então, às vezes, a pessoa está dizendo algo para mim e ela está achando que está me convencendo. É interessante. Sabe assim? Dá um exemplo para você. Não, pastor, porque é o seguinte, não sei quem é contra mim, não sei quem é contra mim, não sei quem é contra mim, o mundo é contra mim, todo mundo é contra mim, só Deus é por mim, mas eu amo a Deus. Eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja, mas todo mundo, fulano é isso, fulano é aquilo. Eu só fico olhando, acho que está tentando me convencer. Está tentando dizer assim, ele ou ela é bonzinho da história, todo mundo está errado. Eu fico olhando aquilo e falo, Senhor, como é que esse irmão e essa irmã precisa entender que isso é orgulho? Que ela não se humilha. Ela está literalmente se achando melhor do que os outros. E ainda que os outros a estejam injustiçando, ela tem que se humilhar. Mas aí, como irmão em Cristo e como pastor, eu preciso esperar isso depois de toda a fala, né? E aí, a gente percebe a frustração. Porque naturalmente, para o ser humano, o que ele quer? Quer alguém que apoie as decisões dele. Inclusive as erradas. Mas, queridos, nós precisamos agradar a Deus e não aos homens. Há momentos que são difíceis, mas eu preciso fazer uma escolha, como pastor e servo de Deus. Obedecer a Deus ou agradar ao próximo? Não. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. E nesse amar, há também justiça, há confronto. Principalmente, a falar a verdade. Então, por mais que no meu coração esteja, agrada, faz um cafuné, né? Falou, tadinho, você é tão especial, você é tão guti-guti. Às vezes no coração fala, por quê? Porque eu fico bem. Mas se eu tenho que falar a verdade, muitas vezes é ouvir toda aquela história e falar assim, você que está errado. E a gente espera o resultado. Se é um crente, o mesmo Espírito Santo que atua lá é o mesmo Espírito Santo que atua aqui. Esperamos o agir do Espírito Santo. E ponto. Entendo que o meu trabalho está feito.
e meu papel como servo de Cristo está feito. Essa é a verdade do Evangelho. Não podemos negociar, irmãos. Nós queremos fazer coisas do nosso coração, mas se é contra o princípio de Deus, eu quero te dizer uma coisa: Deus não abençoa. Não abençoa. Nós vamos ver ali, final do versículo 25. Quem é o bem-aventurado? Quem é o bem-aventurado? Ouvir e confessar. É o que o Tiago diz no versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Portanto, por esse motivo, por qual motivo? Do qual nós não devemos nos irar, não devemos ficar falando, né? Ser tardios em falar e se irar, pelo motivo de nós ouvimos a palavra, e também está ligado ao versículo 18, pelo fato de nós termos sido gerados pela palavra da verdade, nós precisamos tomar uma atitude: despojar. Despojar, literalmente, no original, tirar a roupa suja. Tirar a roupa, na verdade, né? É a impureza que dá a ideia da roupa suja. Então, despojar é tirar essa roupa de impureza. Tirar é confessar mesmo. Irmãos, é pecado, confessa, deixa. Confessa, deixa. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. É a ideia de você entender que você tem pecado. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Então, Tiago está dizendo, olha, toda impureza, toda abundância, é a ideia do acúmulo ali. Toda esse transbordar. Sabe qual é a palavra de acúmulo no original, queridos? É tipo cera no ouvido. Viu que tem hora você tem que tirar cera do ouvido? Ela vai acumulando, né? Então todo esse acúmulo de maldade, você tem que despojar. Tem que tirar, meu irmão. Não adianta. Crente precisa entender. Salvo precisa entender. Eu fui salvo pela graça de Deus. Sim, Deus me fez entender que eu sou pecador. Merecia a condenação, mas pela graça de Deus fui salvo. Fui salvo. Entendeu a graça? Entendi. Quer viver para agradar o Senhor? Quero. Mas eu continuo pecando? Continua. O que eu devo fazer? Confessar. Confessar os pecados. É isso. Então, Tiago diz, tirem todo acúmulo de maldade. Tirem toda impureza. Agora, acolham com mansidão. Queridos, é muito rico isso. Literalmente ele está dizendo, vivam os mandamentos. Acolham de maneira que o princípio do Senhor faça parte da vida de vocês. E é com mansidão. Isso que é importante. Mansidão aqui é humildade. Não tem essa arrogância do conhecer princípios. Não, eu quero, Senhor, mais um domingo ouvir a palavra do Senhor. Eu quero mais um domingo aprender os princípios do Senhor. Eu quero, durante a semana, pedir ao Senhor, fale comigo, Senhor. Eu quero conhecer mais o Senhor. Eu ouvi a escola bíblica dominical, eu fiz as anotações, agora nós temos a bênção até de ser gravado, eu posso assistir de novo, eu posso anotar, eu posso aprender, eu posso rever. Senhor, eu desejo acolher essa palavra com mansidão. Não dá lugar para ira no seu coração. Pelo contrário, acolha com mansidão a palavra em vós implantada. Olha que interessante, queridos. Nós já fomos gerados pela palavra da verdade. É isso que o Tiago diz no versículo 18. Então, essa palavra, ela já foi implantada em nós. Porque nós fomos gerados pela palavra da verdade. Então, se nós já temos a palavra da verdade, qual é a nossa atitude? É ter humildade para sempre viver essa palavra que em nós já foi implantada. Olha que bênção. Então você que já conheceu o princípio, você já sabe o princípio, essa foi a pergunta inicial, já foi implantado em você, você já entendeu o evangelho. Então como você vai fazer? Peraí, eu quero aprender mais, Senhor. Eu quero conhecer mais. Eu quero saber mais e principalmente, eu quero viver além de conhecer. Eu quero praticar, e essa é a batida que o Tiago vai dar na sequência aqui. Por quê? Porque
essa palavra que em vós foi implantada, ela é poderosa para salvar a vossa alma. É interessante aqui, queridos, não está dizendo da salvação eterna, porque o salvar, em vários contextos, ele vai nos apresentar não somente a salvação eterna, mas também como a restauração. Em alguns momentos a palavra salvação ela é usada para cura, inclusive na carta de Tiago. Então, essa restauração da nossa alma, a ideia de alma, o ser como um todo, essa restauração da nossa alma acontece pela mansidão, pela humildade da qual você e eu vemos e caminhamos e vivemos a palavra da verdade. Então, o que crente faz? Confessa pecado, vai para a palavra de Deus. Confessa pecado, aprende a palavra de Deus. Confessa pecado e deseja viver a palavra de Deus. Lembra daquela questão? Pastor, eu sou novo na fé. Quantos anos de convertido? 25. 50 anos. Estou ainda aí gatinhando ainda. Ainda? Será que, se a gente for fazer uma conta simples aqui, tá, queridos? Não estou colocando quantidade, tá? Mas só para a gente entender. Um ano tem 56 domingos, não é isso? Então 56 mais 56, 112. 2 anos, 112 cultos. Deu para ouvir bastante a palavra de Deus, né? Deu para ser bastante confrontado durante esses 2 anos. Ainda novo na fé depois de 15? A palavra foi implantada em você. Está colhendo com mansidão? Você pode estar sentado aqui e seu coração está distante. Você não está colhendo a palavra de Deus. Pastor, mas eu vim na igreja. Então, as 4 paredes aqui tem uma mística. Você entrou, né? E aí vai sendo aquela esponja, você é absorvido. Tal. Para com isso, meus irmãos. Você veio para adorar o Senhor. Se você não está se concentrando, eu estou tentando, no que eu puder, não ser um instrumento que atrapalhe a sua concentração, o seu entendimento da palavra de Deus. Acontece que eu sou somente um instrumento. Eu sou somente um servo. Você também é servo. Ambos estamos sendo alimentados no mesmo momento. Isso é milagre. Isso é a graça de Deus. Agora, como é que está a sua concentração? Como é que está o seu acolher com mansidão a palavra de Deus? Será que você está dando atenção para a palavra de Deus? Fala a verdade. Ou de repente você está assim e fala assim, pai, não tirei a roupa do varal, hein? Aí com o sol desse vai ser beleza, já vai, olha, domingo já estou pensando no almoço aqui, vou ter que esquentar, vou fazer um molho, porque eu não fiz um molho para o macarrão, nossa, agora à tarde vou comprar um sorvete, nesse sol já para tomar um sorvete, no culto, e falando dos segredos da vida, os segredos da fé, e você falando assim, nossa, amanhã eu tenho que acordar mais cedo, olha, não paguei aquele boleto, gente, nossa, como é que vai ser? Aí o pastor fala, amém, amém, amém com o quê? Amém com o quê? Você não viu nada. Você não viu nada. Agora fala para mim, queridos. Por que muitos cristãos falam assim, vai para a igreja? Vai para a igreja. Vai para a igreja para quê? Para ficar pensando nos boletos? Para ficar pensando na comida? Para ficar pensando no sorvete? Para quê? Não tem sentido nenhum, irmãos. Que loucura nossa. A pessoa tem que vir para adorar. A pessoa tem que sair de casa para adorar. Não são as 4 paredes, porque senão nós vamos ser místicos aqui. 4 paredes, pintadas de uma cor, gelo. Ó, dá uma mística. Você entra, tô na mística aqui. Não, para com isso. Isso não é palavra de Deus, isso não é racional. Não é o culto racional. O culto racional somos você. Por que você não assiste culto, queridos? Por que nós entendemos que crente não assiste culto? Crente participa. Você está participando com a sua atenção. Eu estou participando com a ministração. O Espírito Santo de Deus está agindo no meu e no seu coração ao mesmo tempo. Aí se você está lá, amém? Amém. Né? Diz que tem até uma piadinha, né? Diz que o pastor estava pregando, né? E disse que tinha um irmão lá que ele começava a pregar, irmão, e ele ficava, e ele pulava, e ele fazia toda estratégia, e aquele, ele falou assim, já sei. Tem uma estratégia aqui. Quem quer ir para o inferno, fica em pé. Ele só ouviu em pé, ele levantou.
Pastor, não sei não, mas só eu e o senhor, hein? Ele não estava nem ligado o que estava acontecendo, ele estava dormindo. Ele estava em Nárnia. Ele nem veio para o culto. Irmãos, então não é a mística das quatro paredes. Não tem que estar. Tem que adorar Deus. Tem que adorar o Senhor, tem que vir com um coração de arrependido. Tem que vir com o coração de alguém que fala assim, eu amo a palavra, eu amo o Senhor, eu quero aprender. Senhor, o Salmo 8 eu aprendi hoje, eu preciso decorar aqueles 2 versículos. Eu preciso passar essa semana decorando aqueles 2 versículos. 4, 6, que é um homem para que dele te lembre. Que é um homem para que dele te lembre, que é um homem para que o visites, fizeste-o porventura menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. Eu vou ler isso aqui, eu vou marcar, eu vou colocar na geladeira, eu vou colocar no quarto, eu vou colocar no celular, eu vou decorar, eu preciso, é a palavra de Deus, ela me alimenta. Agora parece que a gente entende o nosso Deus Todo-Poderoso e acha que a mística vai fazer a diferença. Tô aqui, pronto, Senhor, ó, dá aquela olhada pro céu, tica aí, hein, uma presença, hein, ó, tamo junto. Que isso, irmãos? Não pode ser assim, meus irmãos. Não pode ser assim. Então, despoje-se de toda impureza, acúmulo de maldade, acolha com mansidão. Essa palavra. Acolha com mansidão. Você está aqui hoje, acolha com mansidão a palavra de Deus. Presta atenção, não há nada mais importante que vai acontecer aqui. Nada mais importante. Eu não estou falando por mim, você sabe muito bem disso. Eu sou só instrumento. Queridos. A palavra de Deus, presta atenção. Presta atenção, dedica, meus irmãos, quando você for para o culto, dedica as melhores horas da sua semana. Dedica as melhores horas da sua semana. Não é assistindo um filme, não é assistindo série, não é trabalhando. Dedica as melhores horas diante da palavra de Deus. Presta atenção. Presta atenção. O Senhor Jesus pode voltar hoje. É certeza, a palavra de Deus existe. Ele pode voltar hoje. Ele vai buscar a igreja dele. É certeza isso, queridos. Eu vivo nessa esperança. Espero que você vive nessa esperança. Você está prestando atenção? Você está ouvindo a palavra de Deus? Você está ouvindo a palavra de Deus? Tem algo mais importante que isso, queridos? Esquece o almoço, deixa queimar. Esquece a roupa, depois você compra outra. Esquece o trabalho, amanhã você vai trabalhar. Amanhã você vai ganhar dinheiro. O dinheiro não é mais importante. Presta atenção. É a palavra de Deus. Tiago está dizendo assim, irmãos, acolham com mansidão. Ah, deixou de dormir ontem para não concentrar hoje, então dorme cedo amanhã. Ontem, agora me confundi, perdoe, irmãos. Dorme cedo no sábado para chegar no domingo e falar assim, eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Não vou ficar só lá. Mesmo, falou o quê mesmo? Tiago, muito importante. O pastor Denis estava, muito jóia. O que falou? Não sei, mas que foi bonito, foi. Eu vi o pastor Denis estava agitado lá. Não entendeu nada. Meu irmão, peraí, para. São as horas mais importantes da sua semana. Não é a hora que você ganha dinheiro, não. Não é essa hora que você ganha dinheiro, não. Não é a hora que você está assistindo aquela série que você não pode perder aquele capítulo. Olha, não tem capítulo, agora é episódio. Tá bom, eu não entendo mais nada disso, queridos. Eu não acompanho série mesmo, mas tudo bem. Presta atenção. O que a palavra de Deus falou no seu coração nesses 2 versículos que eu li, queridos? Faça uma avaliação. O que ela falou no teu coração? Talvez você vai chegar à conclusão e falar, pastor, eu nem prestei atenção. Ei, meu irmão, que vida cristã é essa? Você veio para a igreja. E aí? Tudo bem? Legal? Você acha que Deus tem uma cadernetinha? Legal. Presença. Bom, crente, salvei, meu filho morreu. Não, dormiu lá no culto lá, mas está tudo bem. Foi, pelo menos foi. Você acha que Deus é assim, irmãos? Pelo amor de Deus. Vamos crescer. Olha o que o Tiago está dizendo. Presta atenção no que o Tiago está dizendo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Sabe por quê? Só ouvinte você está enganando a você mesmo. Eu te perguntei no início, qual princípio você aprendeu? Eu te perguntei, quanto tempo faz que você aprendeu esse princípio? Pastor, faz muito tempo. Quanto você está praticando? Quer ser claro para você? Você não está vivendo esse princípio. Esse princípio entrou no seu ouvido e você não está lutando nem um pouquinho para viver. Irmãos, quando nós aprendemos, por exemplo, que a mentira é pecado, o que você faz? Deixa a mentira e fala a verdade. Pastor, aprende isso. Efésios 4 diz isso. Deixa a mentira e fala a verdade. Pois é.
Pastor, mas eu continuo mentindo. Eu sei, você é pecador. Quanto você está lutando contra isso? Quando você está falando assim, eu quero viver a verdade, eu quero falar a verdade, eu vou sofrer o que for que sofrer, mas eu vou falar a verdade. Eu ouvi. Ah, eu ouvi. Não, eu já ouvi, pastor. Isso daí eu já ouvi. Quanto você está praticando? Tornai-vos. A ideia de Tiago aqui, sejam feitos. Apesar de ser uma linguagem no passivo, é um imperativo. É um esforço seu também. É um esforço seu também de falar assim, peraí, eu aprendi o princípio. Eu não vou ficar vivendo enganando a mim mesmo. Meus irmãos, a gente é tão pecador que às vezes a gente fala umas coisas. Deus é todo poderoso. Deus conhece o meu coração. Tem alguns crentes que falam isso, né? Quer negligenciar princípio? Não, pastor, é o seguinte, Deus sabe o meu coração. Para, você está faltando perdão? Está faltando você chegar para a pessoa e falar assim, eu fiz errado com você, me perdoe. Não, pastor, Deus conhece meu coração. Já perdoei no coração. Perdoa no coração, perdoa nada. Seja sincero. Está enganando a Deus? Está querendo enganar a Deus? Você já sabe que você tem que se humilhar mesmo e vai lá, pede perdão. Pronto, pede perdão. Eu fiz errado com você. Eu falhei com você. Me perdoe. Você tem mais alguma coisa para falar? Tenho sim. Estou chateado com você com relação a isso, isso, isso. Me perdoe. Naquele dia você ouviu isso, mas eu não quis dizer isso, mas eu fiz errado de falar errado. Então você me perdoe. Tem mais? Tem mais isso. Ouça, peça perdão, acerte essas coisas. Já aprendeu o que é assim? Não, pastor, já sei. Meu coração. Meu coração. Deus sabe do meu coração. Meus irmãos, estão querendo enganar quem, gente? Aí você ouviu dos princípios, é o que o Tiago está dizendo. Você está ouvindo, mas não está praticando. Que sentido é esse? Que sentido é esse? Gente, olha só. Paulo diz a Timóteo que vão ter tempos. Ele diz assim para Timóteo, eu vou ler para você, não precisa ir, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, se você está anotando. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando as fábulas, tu, porém, se é sóbrio. E em todas as coisas suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Timóteo, vai ter momentos em que você vai falar a verdade, as pessoas vão querer ouvir a verdade. Vão querer, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. Jóia. Você vai vencer, você é o melhor de Deus, você é o melhor de Deus. Olha só como você é. Não, o que fizeram com você. Olha, quem te viu passar na prova não te ajudou. Quando vê você na bênção vai se arrepender. Ai, gostoso. Eu gosto de ouvir isso. Isso é bom. Isso alimenta o meu ego. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério. Peço a você que abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 30, queridos. Abra sua Bíblia. Ezequiel, Antigo Testamento. Ezequiel. Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel. Capítulo 30. Vamos lá. Estou quase chegando, eu já cheguei. Me perdoe, capítulo 33. Agora cheguei de verdade. Olha o que Deus diz através do profeta Ezequiel. Quando Ezequiel estava no cativeiro, ele foi um profeta do cativeiro. Lá. Olha o que Deus diz, queridos, capítulo 33, versículo 30. Preste atenção. Deus dizendo a Ezequiel, Ezequiel capítulo 33, versículo 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas, falam um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Até aqui está achando lindo. Está vendo, ô Ezequiel? Deus está dizendo. As pessoas tinham falando, vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir o que o profeta está dizendo. Olha que bom, pastor, enchemos a igreja. Que alegria, que coisa boa. Vamos ver. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir.
se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras, pois com a boca professam muito amor, com o coração só ambiciona lucro. Sabe o que esse povo está fazendo? Vamos lá, vamos ouvir o profeta. Legal, que bom, nossa, olha que eloquência, e como fala, gostoso de ouvir, joia, tal, não sei o quê. Mas esse princípio eu não vou praticar. Esse princípio eu não vou viver. Eis, versículo 32, eis que tu é para eles como quem canta canções de amor. Tem voz suave, tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Ai, queridos, quando eu li esse versículo essa semana, falei, meu Deus, graças ao Senhor. Sabia que o poder não está no Ezequiel. O poder não está no Ezequiel. O poder está na palavra. Mas qual que era o papel do Ezequiel? Pregar a palavra. Eles vão ouvir isso. E você está falando para eles como se fosse canção de amor. Ah, que bom ouvir. Ah, que jóia, ouvir o evangelho. Que bom essa palestra. Que bom ouvir de Jesus. Que bom ouvir sobre amor. Que alegria. Mas agora, quando confronta você com compromisso com o Senhor, com confissão de pecados, com uma vida reta diante de Deus, fala assim, não. Isso para nós não é legal, não. É como aquelas pessoas que estavam ouvindo Paulo lá no Areópago, e ele começou a falar, olha, em Deus nos movemos e existimos e tal, as pessoas começam a se interessar. Quando ele fala da ressurreição, ele fala assim, quanto a isso a gente escuta uma outra hora. Qual que era o papel do pregador? Fala a palavra, fala a verdade, prega a verdade. O meu desejo, queridos, é que você não esteja no meio desse povo aqui. Que legal, que joia, que bom, que sequência. Nossa, que joia. Mas isso daqui eu não vou viver. Talvez você não vai falar, mas você vai fazer. Não esteja no meio desse povo. Não esteja, meu irmão. Ouça e ponha por obra. O texto que foi lido no início do culto, você lembra? Vou refrescar sua memória. Mateus capítulo 7. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ouve as palavras e as pratica. Ou seja, você ouviu, aprendeu, pratica. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa viver a verdade do Evangelho. Volta lá para o texto de Tiago. Estamos caminhando para o fim aqui. E ele vai explicar que nós devemos nos tornar praticantes da palavra, e não somente ouvintes, porque nós estamos enganando a nós mesmos, estamos nos iludindo a nós mesmos. Ele diz, exercita-te na palavra. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era para a sua aparência. Importante a gente pensar que o espelho, como a gente conhece hoje, né, essa imagem na metálica, ela veio só em 1835, né, que um alemão, Justo von Liebig, acho que é isso, um alemão que estiver aqui presente aqui, me perdoe a pronúncia se não foi correta ali, né? Mas, queridos, 1835, na época, não era esse espelho que nós temos hoje. Ele era um bronze polido. Então, até a imagem não era tão perfeita. Paulo diz isso em 1 Coríntios 13, 12. Ele diz assim, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Que Paulo diz, vemos obscuramente. Então essa ideia de ver com o espelho não era tão preciso como nós vemos hoje. Mas, o que Tiago está dizendo? Você olha a sua imagem no espelho e contempla a sua imagem no espelho. Você sai da frente do espelho. Daqui a pouco, você esqueceu do que você viu. Então, Tiago está dizendo, olha, se alguém é ouvinte da palavra, ele simplesmente é exposto diante desse espelho. Ele vê. Mas, queridos, ele precisa exercitar, porque rapidamente ele vai esquecer. Quer uma verdade como essa? Faça exercício de hoje. Pronto, pastor, nós vamos todo mundo pensar nisso aqui às 18 horas de hoje. Se você não estiver dormindo, né? Se estiver acordado. O que foi pregado de manhã? Nós fizemos esse exercício de manhã com o Salmo 8, decorar, né? O versículo. Você percebeu? Esquece. E o que você precisa fazer? Não
você precisa entender que fala assim, peraí, se isso vai... Se eu expondo, e é interessante que alguém já fizeram essa analogia, né? Que a palavra de Deus é como um espelho, né? Você, apesar de não ser essa analogia que o Tiago está usando aqui, mas você olha e você se vê na palavra. Você fala assim, nossa, como eu sou pecador. Ela deixa claro quem você é, né? Não é essa analogia que o Tiago está usando, mas ele está falando desse esquecimento. Logo, em seguida, nós esquecemos e nós negligenciamos. Essa é a ideia de esquecer. Você presencia a sua imagem e você se afasta do espelho, rapidamente você esquece. A palavra de Deus, de acordo com o nosso pecado, isso acontece conosco, mas é a hora de você falar assim, não, não, não. Eu vou me lembrar. Eu vou conhecer. Eu vou a fundo. Eu não vou ser um ouvinte negligente. E é isso que ele diz no versículo 25. Ele vai comparar e fazer aquele paralelismo lá, né? Essa ideia do ouvinte negligente e do operoso praticante. Ele vai falar assim, olha, não veja só como um espelho que daqui a pouco a imagem, além de estar obscura, como diz Paulo, do espelho da época, do bronze polido, você não se lembra? Agora, diante da palavra de Deus, eu quero considerar atentamente. É isso que ele diz. Mas aquele que tem um ouvinte, tem aquele que é negligente. Tem aquele que só vai ver como um espelho e esquece. Mas tem aquele que considera atentamente. E essa ideia de considerar atentamente, querido, sabe qual é a ideia? É de você se inclinar. Sabe quando você dá atenção para uma coisa? É que você fica meio disperso. Quando você fica disperso, fica assim. Quando você dá atenção, você foca. Opa. Você fala, peraí, eu vou prestar atenção, sabe? Você se inclinar. Essa é a ideia do considerar atentamente. Por isso que é importante quando o Tiago diz assim, aquele que considera atentamente é o quê? A lei perfeita, a lei da liberdade. Tiago está usando esses outros nomes para falar sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus. Aquele que é atento, aquele que se curva, aquele que fala assim, peraí, eu vou prestar atenção. Pastor, hoje foi pregado versículo 19 ao versículo 25. Eu vou chegar em casa e depois eu vou ler, eu vou fazer anotação, eu vou meditar. Durante um tempo, e talvez nós voltemos no futuro. Vocês lembram que vocês recebiam uma devocional todos os dias? Quase todos os dias? É bom devocionais? Elas são boas? Acredito que abençoou a sua vida, né? Foram boas. Mas a gente tem que pensar no todo. Sabe o que eu fiquei com medo? De você achar que a sua vida cristã se resume à leitura daquele versículo daquele dia. E eu falei, eu preciso parar de postar as devocionais. Eu posso voltar futuramente, posso. Mas o meu desejo é que você vai atrás da palavra de Deus. Que você vai atrás. Você chega lá e fala assim, peraí, segunda-feira, como é que eu vou começar meu dia? Com a palavra de Deus. Por onde eu vou? Vou em Tiago, vou rever. Nós estamos no capítulo 1, eu vou ler novamente. Eu vou meditar, eu vou procurar. Queridos, eu não sou contra, né, outras leituras que abençoam a sua vida. Livros são uma bênção. Vídeos são uma bênção. Áudios são uma bênção. Mas, meu irmão, meu desejo é que você tenha contato com a sua Bíblia. Você pode riscar a Bíblia, sabia disso? Você pode marcar a sua Bíblia. Você pode colocar, marca, como é que é o nome? Post-it, aquele marca página. É a sua Bíblia. Intimidade com ela. Por isso que eu falei assim, às vezes você nem traz a Bíblia. Por quê? Aqui, ó. Com você, pega a sua Bíblia, fala, eu preciso ler, eu preciso marcar aqui. Vai no fundo, tem algumas Bíblias que tem página em branco atrás, anota atrás, é a sua Bíblia, vai para ela. Livros podem te abençoar, áudios podem te abençoar, vídeos podem te abençoar, mas vai para a palavra de Deus. Não esqueça, o caminho não é de lá para cá, é daqui para lá. Todos os escritores, escritoras, homens e mulheres que estudaram a palavra de Deus, eles foram para cá e para lá. Eles foram para a palavra e da palavra produção. Não vá para a produção e depois para a palavra. Vá para a palavra primeiro. Vá para a palavra. Se alimente da Bíblia, meus irmãos. Mas, pastor, as devocionais eram versículos bíblicos. Eram. E eles podem voltar. E eu estava pensando que eles voltassem mais, meus queridos. Mas, a partir de hoje, decida isso na sua vida. Eu vou, como uma crente, como um crente, à palavra de Deus. Eu e Deus. Eu e Deus.
Pastor, posso assistir o vídeo? Assiste vídeo, ouça o áudio, leia o livro, não tem problema nenhum, isso é uma bênção, vai abençoar a sua vida, mas não deixa da sua intimidade, você, a sua Bíblia, você e Deus, você é a sua Bíblia. O que irmãos e irmãos tiveram experiência com Deus, estão contando pra gente, relatando nos livros, esclarecendo para nós, é uma bênção, louvado seja o Senhor, mas não esqueça que primeiro passo é a sua intimidade com Deus. Qual foi a última vez que você abriu sua Bíblia na sua casa? Qual foi a última vez que você abriu a sua Bíblia na sua casa? Você já entendeu o que eu quis dizer, né? Já entendeu, né? Não é simplesmente você chegar e falar assim, bum. Ah, isso que Deus está me dizendo hoje. Não, pelo amor de Deus. Aí não, né? Aí não. Vamos ter uma vida séria com Deus, uma vida de santidade? Eu vou ler um livro da Bíblia. Pode começar com Obadias, um capítulo. Aí, que benção. Filemon, Judas, livros curtos. Você consegue ler assim? Em alguns minutos. Leia uma, leia duas, leia três, leia quatro. Se você tiver outra versão, leia na outra versão. 5 vezes, 10 vezes. Veja como vai ser a palavra de Deus para você. Veja como vai ser a palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu pensava no ônus de você ler aquele versículo e falar, pronto, o pastor já me deu a lição do dia. Eu sei que pode ser que não tenha passado em nenhum coração isso. E amém. Queira Deus que não. Mas hoje eu quero te encorajar, você ir para a Bíblia. Escolha um livro. 66, meus irmãos. 66 livros. Olha, poéticos, históricos. Para pensar. Apocalíptico, evangelhos. Olha a variedade. Escolha um. Eu vou ler esse livro. Pastor, do primeiro capítulo ao último. Pastor, mas eu quero fazer uma interpretação. Você vai fazer. Peça a Deus sabedoria, como o Tiago falou, mas começa lendo. Começa lendo. Pastor, mas tem um livro tal. Que bênção. Leia o livro depois que você leu a Bíblia. Então leia ali o livro que você está lendo, o capítulo que você está lendo, e depois leia o livro. Mas leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não queira cortar caminho. Experiência que outros tiveram são uma bênção, nos ajudam. Mas a sua experiência com Deus é você que vai viver com Deus. Leia a Bíblia. Faça isso. Eu te encorajo. Não estou te ameaçando. Estou me desafiando. Não vou chegar semana que vem. Qual livro você leu? Estou ali na porta ali com a caderneta lá. Qual livro você leu? Não leu nenhum? Repetiu. Né? Para ficar de recuperação. Não, nada disso. Você ame a palavra. Fala assim, peraí. Eu quero considerar atentamente essa lei que é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, versículo 7, nós cantamos. E o que diz o refrão? Você lembra de cor o refrão? Vamos cantar? São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Parou pensar no que você cantou? A palavra de Deus é desejável assim para você mesmo? É desejável assim para você mesmo? Só quero te fazer uma pergunta. A última vez que você leu a Bíblia nessa semana foi quando a gente abriu hoje de manhã? Então não venha falar que ela é desejável. Mas a partir de hoje ela vai ser desejável na sua vida, meu irmão. Decida isso a partir de hoje. Ela vai ser desejável, pastor. Pastor, outras coisas têm sido desejáveis para mim. Não a palavra de Deus, mas hoje vai ser desejável, Senhor. Hoje vai ser desejável para mim, diante de Deus. Eu quero considerar atentamente essa lei. E diz que nela persevera. Olha, queridos, ora, esses de Bereia, Atos 17:11, eram os mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Atos 17, versículo 11. O Espírito Santo de Deus deixou registrado que os crentes de Bereia eram os mais nobres. Por que eles eram mais nobres? Porque eles ouviam a pregação e eles conferiam. A minha Bíblia que eu estou com ela a semana toda, a minha Bíblia que eu abri e li nesse livro, olha, o pastor está pregando nesse livro. Olha, eu li exatamente, o pastor falou que Tiago é o livro de Provérbios, é parecido com o livro de Provérbios. Eu vou ler o livro de Provérbios, olha aqui. Aí quando você está ali, ó, nessa lei perfeita, que você fala assim, peraí, opa,
eu estou examinando. O que o pastor está pregando? O pastor está pregando em Tiago? O que diz Tiago? Espera, lei perfeita. O pastor falou assim, lei perfeita. Ah, está aqui, lei perfeita. É isso mesmo. Então o pastor está pregando o que a Bíblia está dizendo. O Senhor está falando ao meu coração. Viva assim, meu irmão. Viva assim, minha irmã. Viva. Viva a palavra. E para a gente terminar, queridos. Persevera nessa palavra, meu irmão. Não seja ouvinte negligente. Ouvinte negligente é aquele que ele esquece. Passou. Sabe por que ele não dá importância? Ele não persevera. Ele esquece. Mas é aquele que trabalha efetivamente, praticando a palavra de Deus, esse é o operoso praticante. Seja você. Seja você esse operoso praticante. Seja você aquela pessoa que ouve e pratica. Esse é bem-aventurado no que realizar. Meus irmãos, as pessoas têm várias dicas de sucesso. 7 passos para o sucesso. 20 passos para o sucesso, mais sucesso. 50 passos para o sucesso, mais bem-sucedido do que o sucesso. Né? As pessoas estão atrás desse sucesso, desse ser bem-sucedido. Sabe como o crente é bem-sucedido? Quando ele vive a palavra. Quando ele vive a palavra. Pastor, eu tenho dificuldade. Eu sei, meu irmão. Naturalmente, todos nós temos dificuldade. Todos nós temos dificuldade. Agora, nós precisamos pedir a Deus, que Deus nos ajude na nossa dificuldade, nas nossas limitações. Vamos para o Senhor. Vamos viver a palavra. É tão maravilhoso isso, e eu quero terminar com esse texto. Abra comigo no livro de Josué. E terminamos na leitura desse texto, queridos. Josué, capítulo 1. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Olha lá, já vai aprender na sequência. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Pronto, pastor. Já sei a sequência do Pentateuco e o próximo livro do início ali, depois do Pentateuco. Josué, capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, ele é morto. Deus dizendo a Josué, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué estava incumbido de suceder Moisés. Aquele homem que diante de Faraó foi usado por Deus para aqueles 10 milagres. Aquele homem que no seu cajado o mar se abriu. Aquele homem que da rocha, ao falar, saiu água. Ao tocar, saiu água. Aquele homem que foi usado por Deus para escrever para nós esses 5 livros do Pentateuco e o Salmo 90. Aquele homem que foi o grande líder, o homem mais manso da terra, segundo a palavra de Deus. Josué simplesmente estava incumbido de suceder esse homem. Agora, a glória tem que ser dada a Deus. Moisés, um grande homem, mas agora ele morreu. Agora é o sucessor. Versículo 6. Ser forte e corajoso. Porque farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não tema, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Amém, queridos. Como ele seria bem-sucedido? Se ele andasse na palavra de Deus. Como ele teria sucesso, esse sucesso que o povo tanto corre atrás? Se ele andasse na palavra de Deus, meditasse nessa palavra. Quando? Dia, noite. Nem para a direita, nem para a esquerda. Anda retamente na lei, porque eu sou com você, Josué. Deus é conosco, queridos, quando nós obedecemos princípios. Não somente ouvimos princípios, ouvimos e aprendemos, ouvimos e praticamos. Deus é conosco. Deus é conosco quando nós vamos para a palavra de Deus e fala, Senhor, eu tenho dificuldade, Deus amado, me ajuda nesse texto aqui.
Quem eu tenho para me ajudar? Eu tenho meus pastores, eu tenho meus irmãos, eu tenho as minhas irmãs que podem me ajudar, me esclarecer isso aqui. Eu tenho uma igreja, que bênção, Senhor. Eu quero aprender mais a tua palavra. Eu quero ler a palavra de Deus. Eu quero ler a palavra de Deus essa semana como eu nunca li na minha vida. Eu quero ler a palavra de Deus. Eu quero me alimentar da palavra de Deus. Eu nunca li o livro inteiro da Bíblia. Ai, meus irmãos, se chegar se você chegar nessa resposta, eu nunca li o livro inteiro da Bíblia. E você sabe que eu não estou falando é por causa de quantidade. Não é por causa de quantidade. Não é listinha de, olha, eu já li a Bíblia 50 vezes. Nossa, que bênção. Não é isso que eu estou querendo dizer, queridos. É amor pela palavra. Pega a sua Bíblia, ame a sua Bíblia, esteja com a sua Bíblia, ande com a sua Bíblia. Medite com a sua Bíblia. É bom o áudio que você ouve, é bom o vídeo que você vê, é bom o livro que você lê, mas tenha experiência você e Deus com a palavra. Tenha experiência você e Deus com a Bíblia. Ande retamente, considere essa palavra, queridos. É a palavra de Deus, Ele te deu, Ele esclareceu para você, é a verdade. É a verdade. Pensa num livro que está na sua mão que fala a verdade. A Bíblia diz que é os segredos dos homens pode ser revelado quando a palavra de Deus é pregada. Olha que bênção. Você sabe, pastor, mas eu não sei. Leia. 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 Leia Atos. Um livro histórico, vai contar a história da igreja. Orações, Salmos. Leia o livro dos Salmos. Livro histórico. Pastor, eu quero saber da história. Ah, pega a sequência aí. Pega a sequência de 1 Reis, 2 Reis. E aí aproveita, vai para 1 Crônica e 2 Crônicas. Muito jóia. Pastor, sobre perdão, como é que funciona? Leia Filemon, depois dá uma lida lá em Filemon. Pastor, eu queria entender um pouquinho mais sobre a igreja. Efésios. Ah, Efésios, um livro rico sobre a igreja. Pastor, eu quero saber um pouquinho mais sobre alegria. Como é que é a alegria? Filipenses. Vai para Filipenses. Pastor, eu queria entender um pouquinho mais de doutrina, assim, a questão de pecado e Romanos. Leia Romanos. Mas assim, e o perdão de Cristo? Justificação. Ah, justificação vai lá em Gálatas. Vai lá em Gálatas. Mas pastor, e com relação ao sofrimento? A gente sofre tanto, 1 Pedro. Vai lá em 1 Pedro. Nossa, fala sobre sofrimento lá. Nossa, meus irmãos, é uma bênção. Pastor, mas quando começou todas as coisas? É Gênesis. Vai para Gênesis. E o começo de adoração, pastor? O senhor fala de adoração, de adorar a Deus, essa santidade. Êxodo. Vai para Êxodo. E aproveita e lê Levítico também. Vai falar sobre santidade, assim, o comer. Nossa, você vai... Pastor, mas e quando Deus, assim, há de abrir as portas, fechar as portas? Josué, um excelente livro. E Neemias. Neemias é um homem de oração, um homem que buscava Deus. Tal. Pastor, e desafio sobre a juventude. Daniel. Ah, lê o livro de Daniel, meu irmão. Meus queridos, a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus. Ama a palavra de Deus. Que ela seja desejável para você mesmo. Que ela seja desejável. Que a sua leitura bíblica não seja somente as reuniões de domingo. Ah, pastor, eu estou difícil de ler. Meu irmão, leia perto, leia longe, aumenta a letra. Você tem no celular, aumente a letra no celular. Mas se você tiver papel, eu aconselho você, é melhor no papel. Tá longe, afasta, levanta, traz. É de noite, pastor, quando eu sento me dá sono. Fica de pé, leia de pé, tal, leia de joelhos, não, leia na cama, leia na cozinha, leia no quintal, leia na praça. Busque a Deus. Busque a Deus. Eu não sei quanto tempo você e eu vamos viver, meus irmãos. Eu não sei. O Senhor Jesus vai voltar. Eu não sei. Pode ser que Ele volte hoje. Pode ser que Ele volte hoje. E amém por isso. Mas se assim não for, nessa caminhada entre aqui e a volta do Senhor, eu desejo estar perto dEle. Eu desejo estar amando cada vez mais a palavra de Deus. Eu desejo estar atentando cada vez mais a palavra de Deus. O meu desejo é que você, junto comigo, caminhemos juntos nessa maravilhosa empreitada de viver a palavra de Deus. Amém, queridos? Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela bênção de ouvir a Tua palavra. Eu te louvo, Senhor Deus, pela bênção de ser esclarecido para nós a verdade. É o Espírito Santo do Senhor atuante na nossa vida. Pai, fale aos nossos corações, confronte os nossos corações, salve vidas no nosso meio, Senhor Deus. Mude corações para que pessoas possam não somente ouvir a palavra do Senhor, mas amar a palavra do Senhor. Dedicar tempo à palavra do Senhor, dedicar horas, dedicar, Senhor Deus, o coração, a mente, a concentração em amar ao Senhor, em conhecer ao Senhor e amar a Tua palavra. Agradecemos ao Senhor pelos vídeos, pelos áudios, pelas histórias, pelos livros. É uma bênção para nós. Obrigado, Senhor, por o Senhor usar isso no nosso meio. Mas, Pai, nada supera a nossa intimidade com o Senhor e com a Tua palavra, Senhor Deus.
Nada supera a nossa vida de leitura bíblica, a nossa vida de busca, Senhor Deus, de conhecer o Senhor. Fale ao nosso coração, amadureça mentes e corações no nosso meio, Senhor Deus. Fala ao meu coração. Eu quero ser um pastor, Senhor Deus, que teme a Tua palavra. Eu quero ser um pastor que prega a Tua palavra. Eu quero ser um pastor que fale a Tua palavra, Senhor Deus. Confronte os meus pecados, perdoa os meus pecados, Senhor Deus. Me conceda dessa graça de ensinar, de ministrar, de aprender e de viver a palavra, Senhor Deus. Que eu possa cuidar do Teu rebanho, sabendo das minhas limitações, das minhas lutas, que os meus irmãos, Senhor Deus, possam caminhar juntos, Senhor Deus, comigo, juntos com essa igreja, Senhor Deus, para louvar e adorar o Senhor. Fala no nosso coração, nós amamos ao Senhor, Pai. Nós amamos ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado por esse início de tarde. As melhores horas da nossa semana. As horas da nossa concentração. Nós ouvimos tudo, Senhor. Nós ouvimos tudo, nós nos concentramos. Se há irmãos ou irmãs aqui que não ouviram, Senhor Deus, perdoe os seus pecados, Senhor Deus, mas que isso não mais aconteça. Isso não mais aconteça, Senhor Deus. Que seja para nós preciosa, desejável, essa lei que é perfeita, Senhor Deus. Nós amamos o Senhor, nós amamos a Tua palavra. Nós pedimos, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, mas continue nos dando sabedoria, para que vivamos para a Tua honra e glória, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente na nossa vida, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos irmãos. Nós vamos ouvir o pós-lúdio. Tempo esse que você tem para